Então, para a palavra de Deus, capítulo 1 do livro de Daniel, capítulo 1 no livro de Daniel. Daniel no hebraico é Dan, quer dizer juiz. Dani, meu juiz. El, Deus. Deus é o meu juiz. Vamos ler, é uma leitura um pouco extensa, mas necessária. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres jovens, em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, e instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. 19 e 20. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Capítulo 6, vá à frente, versículo 20. Louvado seja Deus. 6:20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, que está escrito agora? Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Palavra de Deus. Senhor, nós lemos, temos anotações, mas não há outra palavra que possa impactar nossas vidas a não ser a tua palavra, a não ser aquilo que vem do Senhor e que seja realmente do Senhor. Por isso, Senhor, nos livra de falar de nós mesmos. Tome, Senhor, nossas vidas e fale o Senhor conosco, as tuas palavras. Sim, elas poderão mudar toda a nossa história. Por isso, tão somente elas. Fale conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Só os que concordam, diga amém, tome assento. Glória a Deus. Glória a Jesus. O caminho de um fiel. Qual que é o tema? No tempo em que estamos vivendo, nós temos tido
muitas interpretações a respeito daquilo que diz respeito à palavra, à fé, ao cristianismo. Muitas visões. Como eu disse há algum tempo atrás, até hoje eu vi um vídeo de pessoas que realmente são equilibradas teologicamente, falando a respeito. Alguém que defende o calvinismo, tem lá, vamos supor, estou só falando uma suposição, ok? Tem lá 15 mil versículos que defendem o calvinismo. E eles tratam os versículos e trabalham eles legitimamente dentro da ciência deles. Quando você vai para os armínios, os arminianos, você vê que eles também têm 15 mil versículos. E que tratam de igual forma, na ciência deles, a defesa daquilo que entendem ser. E com isso eu quero dizer que qualquer coisa que você, porventura, quiser uma defesa teológica, com pós-doutorado, sobre aquilo que você pensa, você terá. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Se você for lá na internet e quiser algo semelhante para defender que você pode ter duas mulheres e, entre aspas, do ponto de vista bíblico, você vai achar. E aí o problema é o coração de quem está lendo aquilo. E como está essa vida que está lendo com Deus? Como está a vida espiritual dessa pessoa que está lendo? Deus abençoe, Flávio Filho, Deus te abençoe, viu? Como está, porque dependendo do coração, se a pessoa quer duas mulheres e está afastado de Deus, ele vai pegar aquilo lá como verdade e ainda vai querer brigar com Deus. Agora, purifica o coração, santifica a vida, se encha do Espírito Santo, você não vai concordar com isso. Porque esse livro aqui não é entendido pelo intelecto primeiro. Esse livro aqui é pelo Espírito Santo primeiro. É pela unção do Santo primeiro. Porque fora dela, nós vamos simplesmente achar doutores, como Paulo, segundo ao Timóteo 4 vai falar, nós vamos achar doutores para descobrir e apoiar as nossas próprias cobiças. Se você ler o capítulo 4 de 2 Timóteo, você vai encontrar isso, que as pessoas teriam comichões nos ouvidos, procurando ou amontoando doutores para si, que preguem, que defendam, que revele a eles coisas conforme a sua própria cobiça. Então é perigoso. Então uma mensagem que vai ser anunciada como esta, ela é muito necessária hoje, o caminho de um fiel. Porque não é, o caminho de um fiel não é fácil. O dia que você aceitou Jesus, você comprou a pior de todas as batalhas. Porque o dia que você aceitou Jesus, 3 coisas se levantaram contra você: o diabo, o mundo e a sua carne. No mínimo 3 coisas. E é uma guerra. E se você e eu lermos a palavra, Efésios 6, 10 a seguir, sabemos que a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas contra o diabo e suas potestades. Quando nós lemos Gálatas 5, 19 a seguir, vemos que nós temos uma guerra na carne também. 16 e 17, os versículos anteriores, fala da batalha do espírito contra a carne e a carne contra o espírito. Se nós olharmos para a palavra de Deus, 1 de João 2, de 15 a 17, nós vamos ver que o mundo é nosso inimigo, o sistema humano, e quem ama esse sistema, o amor do Pai não está nele. E Romanos 12, de 1 a 2, fala para nós renovarmos o entendimento, não nos conformando com este mundo. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós aceitamos uma guerra. Diga para o seu irmão, prepare-se para a guerra. Porque ela está aí. Então, se eu brincar de servir a Deus, eu não vou conseguir.
Porque esses três inimigos são ferozes. Esses três inimigos, tem momento que um deles é mais forte que os outros dois. Tem momento que é o outro que é mais forte, o outro que é mais forte. E tem momentos que os três se levantam de uma maneira terrível. Contra Jó, os três se levantaram. Contra Paulo, os três se levantaram. Contra Davi, os três se levantaram. Contra Daniel não foi diferente. Daniel tem essas pelejas. Então, queridos irmãos, se nós queremos realmente o céu, nós temos que estudar que o nosso caminho é de guerras, é de batalhas. Vai ter dia que a sua mente vai estar atordoada com tanta coisa, mas aí não vale o que está na mente, vale o que está na fé. Paulo muitas vezes vai usar expressões que vão nos ajudar, porque ele enfrentou esses três inimigos levantados. Por isso tinha um momento que ele disse: eu sei em quem tenho crido. A cabeça estava cheia de muita coisa, ele disse: não, mas eu sei em quem tenho crido. Eu tenho que vencer a batalha na cabeça, então eu tenho que ter convicções na cabeça. Agora, se é uma emocional, eu tenho que trabalhar o meu emocional. Oh, minha alma, por que estás abatida? Espera em Deus. Porque vai ter momento de abatimento. Vai ter momento que vai ter uma confusão de sentimentos. Mas você tem que usar a palavra. Oh, minha alma, espera em Deus, eu ainda o louvarei. Agora, se o inimigo se levantou, você tem que ir para a palavra e requerer dela para si a autoridade que o irmão Cleomar já falou aqui, que nós temos pela palavra. Eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Então, se o diabo se levantar e falar que não tem nada disso e que você está derrotado, ou você crê na boca do diabo, ou você crê na palavra de Deus. E se você crer na palavra de Deus, você diga: você sabe que você está derrotado pelo poder do nome de Jesus, e Jesus é o meu Senhor. Nós temos que ter convicções nas batalhas, senão você vai perecer. Por isso que a palavra de Deus diz que se eu me mostrar fraco no dia da peleja, o que vai acontecer? Grande será a ruína. Eu sou fraco? Sou, mas não posso me mostrar fraco. Digo fraco? Eu sou forte. E essas coisas que acontecem comigo, meus irmãos, se eu olhar para Deus e crer no Deus que não me deixa, porque Ele não me deixa e nem te deixa, eu vou saber que Ele está trabalhando comigo, e que o poder dEle se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então eu sou fraco sim, mas eu sou vencedor. Eu sou fraco sim, mas eu venço a batalha. Eu sou fraco sim, mas consigo guardar a palavra e não negar o nome do Senhor. É uma questão de decisão, e nós estamos enfrentando uma guerra. E não estou falando primeiro, olhando para nós aqui, na Regional Formosa. Eu estou falando primeiro olhando para o que está acontecendo no mundo. Essa questão dessa briga de comunismo, querendo prender os honestos e soltar os ladrões e desonestos, pode trazer para o Brasil um cataclisma na economia. Pode destruir a economia do Brasil em 5, 6 meses. E aí, algumas revelações que nós ouvimos, eu vi fome, eu vi carnificina, se prepare. Porque uma pessoa com fome, olhe para Gaza. Um pai desesperado pela família, olhe para Gaza. O que é isso, pastor? É hora da igreja se posicionar. É hora da igreja se levantar. É hora da igreja renovar a sua consciência do que é o caminho de um fiel. Porque o que está acontecendo aqui com Daniel? Ele está muito bem. Está tudo bem até agora. Ele está bem, ele está com a família dele, Jerusalém. Ele é uma pessoa muito formosa, ele é um adolescente, bonito, formoso, entende de ciência. O cara é demais.
E está tudo bem. Só que aí vem uma história da hora para outra. Deus resolve entregar o seu povo que está apostatado para os caldeus. Deus veio falando, mas o povo não crê. Deus, irmãos, nunca deixou de falar conosco, mas nós deixamos de ouvir Deus. E Ele vem avisando. E de repente acontece, como nós lemos no texto. E Daniel e os 3 amigos são deportados, são levados para a Babilônia, justamente porque eles eram, entre aspas, perfeitos, bons, capazes. E são levados para uma situação que nós acreditamos mais terrível ainda. Por quê? Porque o Daniel, mais os 3, são colocados sobre a guarda do chefe dos eunucos. Se é chefe dos eunucos, quem é enfermeira aqui? Quem é, outro exemplo, quem é professora? A chefe das professoras quer dizer o quê? Porque aquelas que ela é chefe, são também professoras. O chefe dos eunucos é o chefe daqueles que estão com ele, que são eunucos. Então Daniel e os 3 foram feitos eunucos, que era o costume dos reis da época, porque eram formosos, eram bonitos, cheios de testosterona e etc. E vai trazer para dentro do palácio com um harém de mulheres, castravam eles. E Daniel agora está começando a enfrentar a sua guerra. Olha o caminho de um fiel. E ele agora é colocado num lugar. Daniel tinha tudo para dizer: vou comer o que colocar na mesa, Deus não me guardou. Meu negócio aqui agora é o que der. Só que Daniel continuou com Deus no seu coração. Um fiel, se quer chegar ao céu, custe o que custar, aconteça o que acontecer, deve guardar Deus em seu coração. E nos alerto nesta noite, não tem como guardar Deus no coração sem guardar a palavra. Alguém não poderá jamais dizer eu tenho Deus se não pratica a palavra. Agora, se você pratica a palavra, não precisa nem dizer, porque eu sei que você tem Deus. E o que está acontecendo com Daniel? Daniel agora, ele propõe no seu coração não se contaminar, mesmo assim. O que nós estamos propondo no nosso coração quando as batalhas se levantam? Quando o irmão fala mal, o irmão condena, o irmão acusa, o irmão aponta. Quando o emprego já não é mais. Quando acontece um problema no lar, o esposo fez isso, a esposa fez aquilo. Porque se nós queremos o céu, aconteça o que acontecer, nós temos que propor ao nosso coração, não se contamine com nada. Nós temos que propor à nossa vida, não se contamine com nada. Eu tenho um alvo, aleluia, e eu estou olhando para o alvo, então não me contaminarei. Esse Daniel foi levado para a Babilônia, irmãos, que tinha no mínimo 20 diferentes maneiras de adorações a ídolos e outros deuses. Era uma cidade politeísta. Totalidade de templos era de 300 a 500 templos. E para o judeu, um lugar onde se adora vários deuses é a coisa mais triste que tem. Mas lá está Daniel. Esse Daniel, irmãos, ele era da linhagem real. Ele tinha uma expectativa de algo nessa linhagem real. Agora ele é escravo. Quando ele chega na Babilônia, irmã Rosa Dias,
E o nome dele é trocado, Beltesazar. E isso é algo humilhante, porque quando se muda o nome da pessoa, aquele que mudou o nome está se fazendo dono dela. Por isso que quando Jacó mudou o nome, glória a Deus, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Deus está dizendo: até agora você foi suplantador e dono de você mesmo, mas a partir de agora eu sou seu dono. E ainda marcou Jacó, e glória a Deus, porque ele saiu Israel de Deus. Aleluia. E esse Daniel, que nós estamos vendo esse sofrimento todo, vai entrar num caminho de guerra e de batalhas terríveis. Mas quem é esse Daniel? 9:23 deste livro. Daniel era o muito amado pelo céu. Para nós hoje parece uma contradição. Vocês estão falando que Deus ama esse camarada? Que estava fazendo tudo, que conhece toda a ciência, que estava se dedicando porque era da realeza, para ser o melhor para Deus, e agora Deus manda ele para uns politeístas, para homens déspotas, e faz dele escravo lá, e ainda torna ele eunuco. Deus ama esse homem. Por quê? Porque nós medimos o amor de Deus pelos benefícios. Deus me ama, olha o meu carro. Deus me ama, olha a minha casa. Só que o diabo faz isso também. E eu vou falar com todo temor e tremor, e faz mais do que Deus para muitos. Por quê? Porque Deus não é comprado. Deus faz o que tem que ser feito. E o diabo, se você pagar tanto e der tanto e fazer a oferenda tal, ele vai te dar mais do que você. Então, o nosso conceito de Deus me ama é quando tudo vai bem conosco e ninguém nos atinge e Ele nos guarda, nenhuma seta passa, nenhum mal nos alcança, então Deus me ama. Não é assim. Você quer conhecer se é assim ou não? Tem que olhar para a Bíblia, não pode olhar para os filósofos deste século. Não pode olhar para os doutores deste século, tem que olhar para a palavra. Se você não crê na minha Bíblia, leia a sua Bíblia. E você vai ver, vamos lá, quem que é um dos mais fiéis da Bíblia? Vai. Jó, o que aconteceu com ele? Quem mais? Paulo, o que aconteceu com ele? Quem mais? Fala aí de um fiel. Irmão, fidelidade não compra sonhos, projetos pessoais. Fidelidade me faz render à vontade de Deus. Racassai. Esse homem não teria esposa, esse homem não teria filhos, mas ele escolheu ser fiel. Aramandai, gassai. Aleluia. Porque Daniel é bobo, pastor. Como que ele ainda serve a Deus? É o que a esposa de Jó disse a ele: você ainda serve a Deus? Olha o que ele fez. Excomunga teu Deus e morre. Porque a mulher, ela não tinha uma noção do que estava acontecendo, mas Jó tinha. Mulher, você fala como uma louca. Deus me deu o bem e eu recebi com alegria, por que eu não vou receber o mal de Deus? Deus deu, Deus levou, bendito seja Deus. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Se cortar a árvore, a raiz vai achar um lençol lá embaixo, e ao cheiro das águas brotará. Rabacassaracaia. Quem tem Deus e é fiel a Deus, não pensa em desistir. Daniel tinha tudo, e aí o Senhor ainda me dá um nome, que o Senhor é meu juiz. Só que Daniel é convertido, então a interpretação dele, a leitura que ele faz de tudo aquilo é diferente. Bom, se tinha que acontecer tudo isso, Deus prometeu lá atrás
que se nós não mudássemos, iria acontecer isso conosco, que está acontecendo. E Deus me colocou dentro do palácio, Deus tem um propósito. É diferente a leitura do fiel. O fiel não tem coragem de acusar Deus, porque ele sabe que Deus é perfeito. Ele tem essa noção guardada nele. Deus é perfeito, Deus não esquece de ninguém. Deus é maravilhoso. Então, se ele me pôs dentro do palácio e permitiu acontecer comigo, tudo o que aconteceu até agora, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. E se ele tem um propósito, não vou me contaminar. Se eu me contaminar, eu perco o propósito. Se eu sair do trilho, eu perco o propósito. Eu teria resolvido o problema de muitos aqui, diz o Senhor, se entendessem que eu tenho um propósito. Teria mudado a história de muitos, diz o Senhor, se entendessem que eu tenho um propósito. Eu teria mudado situações e situações, se entendessem que se atenderem o chamado, eu, Deus, abençoarei, diz o Senhor. Rabacá, sorabacá, quem tem ouvidos ouça, aleluia. 9:23 e também 10:11, Daniel, homem muito amado. E por que que o céu tinha esse amor peculiar por Daniel, como tinha por Jó e Ezequiel? Como que é? Que amor peculiar, que amor é diferente que é revelado assim? Porque Deus sabe da proposta de Daniel para si mesmo. É fácil eu fazer propósito com Deus. Se o Senhor abrir a porta, pã. O Jacó, miserável, pobre, sem nada, falou: se o Senhor me der, eu dou 10%. Olha, proposta do Jacó. Eu não tenho nada, se o Senhor me der. Ó, Mocromar, eu não tenho nada. Se me der 1.000, eu te dou 100. Olha que proposta boa. O Senhor aceita? Passa aí, então. Hã? Agora, o fiel, ele tem uma leitura diferente. Por isso que a primeira coisa que você e eu temos que nos preocupar com esta mensagem é levantar a nossa vida de fidelidade a Deus. Parar de brigar com as coisas e nos render à vontade de Deus. Daniel não vai brigar com o chefe de eunuco, ele vai fazer uma amizade. O Daniel falou: não quero me contaminar. Eu falei: não, mas se você fizer isso, se eu não deixar você comer, depois vai ficar ruim, é para mim. Ele disse: não, faz um teste de 10 dias. Se tiver ruim, então acabou. Mas se nós estivermos bem, aí vamos continuar. Isso não está feito. Porque o fiel crê em Deus. O fiel, se tem um propósito, ele sabe que Deus vai agir no propósito. Ficou 10 dias, os meninos ficaram mais bonitos que os outros. E é interessante que eles foram achados 10 vezes mais sábios que todos os outros. Irmão, você sabe o que é 10 vezes mais sábio? Por exemplo, o João Batista é um camarada inteligente. E aí eu sou 10 vezes mais inteligente que ele. Eu sou um camarada inteligente. Aí o João Batista é 10 vezes mais inteligente que eu. Você não entendeu não, né? Difícil de entender isso. Eles foram achados 10 vezes mais doutos. Foram aprovados. Então, se tivesse ficado 20 dias, talvez 20 vezes mais seria. Mas o Daniel, ele está vendo isso acontecer debaixo de guerra. Porque tem hora que a gente prega a palavra, parece que tudo é 1000 maravilhas. Não é. Ele está debaixo de angústia. Ele está debaixo de solidão. Ele está debaixo de lágrimas. Ele tem uma memória: Jerusalém foi destruída. A minha família foi destruída. Talvez eu nunca mais veja alguns dos meus familiares. Eu estou num lugar politeísta, distante de Deus. O que vai acontecer? Tantas indagações podem ter surgido na cabeça de Daniel. Só que o que mais falava nele é: não me contaminarei. Eu vou servir a Deus mesmo assim. Eu vou andar com Deus mesmo assim. Calavará surikamai. Aleluia. Meus irmãos, a angústia do coração de Daniel não impediu ele de continuar sendo fiel.
O estranho caminho de Deus para os fiéis. O irmão Cleomar não sabia da mensagem, mas citou algumas coisas. João 3,8. Os nascidos do Espírito não sabem de onde vem e nem para onde vai. Isso aí é o caminho do fiel. Se você é daqueles que quer saber tudo, não vai funcionar. Porque Deus não fala assim. Mas Deus falou com Abraão. Você tem noção de em quantos anos que Deus falou com Abraão? Porque ouvir a mensagem de Deus falou, mas você tem que olhar a cronologia. De quanto tempo que Deus ficou em silêncio com Abraão. E esse é um tempo que Deus silenciou com a igreja, nas palavras mais importantes, que no nosso entendimento, precisaríamos ouvir hoje. Deus calou. Quando Deus se cala, quando o exílio chega, quando as coisas estão atordoadas, é hora de revelar os fiéis do Senhor. É quando Deus se cala que eu entendo que tem alguém servindo a Deus mesmo assim. Aleluia, aleluia, glória a Deus. No silêncio das madrugadas, eu encontro as pessoas falando com Deus. O Senhor se calou. Senhor, não tire o teu rosto da minha vida. Senhor, não esconda de mim o teu rosto. Senhor, volta-te para mim. Fala comigo, Senhor, me ajuda. Não, os fiéis não conseguem dizer: o Senhor não quer falar, eu vou embora. Não, os fiéis insistem: Deus, abre a porta. Meu Deus, fala. Meu Deus, dá um sinal. Troveja, manácia, mandarai. A gente conhece fiel na hora da prova. Primeiro, porque Deus prova os fiéis. Deus prova aquele a quem Ele ama. Isso é uma verdade bíblica. Provérbios 3 e outras tantas passagens. Deus disciplina o filho que ama. Hebreus 10 e etc. Então, primeiro por causa disso. Segundo, porque a prova me prepara, irmão Peterson. A prova me faz gente que presta. A prova não me desaprova se eu for fiel. Ela me aprova e levanta. A prova não me lança no chão. Ela me lança para a presença daquele que é meu Senhor e a razão da minha vida. Eu não conheço um filho lúcido que esteja passando o aperto e vê o seu pai logo ali, que não corra para ele. Só os filhos correm para seus pais, os bastardos fogem, mas os filhos vão para os pés dos pais e pedem socorro, papaizinho querido. Alguém está entendendo esta palavra? O caminho de um fiel. Se você quer ser fiel, vai ter guerra. Pastor, quando eu era do mundo, eu não tinha guerra. Claro, você já estava condenado ao inferno. O inferno te ajuda a ficar lá. E se você quiser abrir uma porta boa para você continuar lá. Agora fala que você quer o céu para você ver. Por isso que Jesus falou: vocês estão pensando que eu vim trazer paz? Eu vim trazer espada. Falou: peraí, o senhor não é o príncipe da paz? Mas agora nós estamos falando de outra coisa. Eu sou o príncipe da paz e te dou paz. Mas só que você vai tirar a paz de muitos se você me servir. Entendeu, não? E aí ele diz assim: a partir de hoje é filho contra pai, pai contra filho nessa casa. Por quê? Porque quando a gente aceita Jesus de verdade e quer viver para a glória dele de verdade, quem não quer te condena. Quando você decide não mentir, os mentirosos te condenam. Quando você decide não roubar, os roubadores te condenam. Quando você decide não trair a esposa, os que traem as esposas te condenam. É necessário entender que quando nós entramos no caminho da fidelidade, nós viramos as costas para o mundo. Só dá glória quem entende, quem realmente é fiel.
E aí, irmãos, Daniel, ele vai enfrentar o seu tempo. Espera aí, quantos anos tinha Daniel, pastor? 17. Meu Deus, dá uma dor na alma. Como que uma criança, um menino de 17 anos, tão bonito, tão formoso, tão capaz, tão inteligente, vai para um lugar daquele? 17 anos. E ele não vai voltar para Jerusalém mais. Ele vai passar os seus anos de vida nesse lugar. Sabe por quê? Porque o caminho de um fiel é Deus quem escreve a história. Rabassandaia, raquiadaia. Pode jogar o caderno fora se você está anotando a sua história. Ela já está anotada nos céus. Davi no Salmo 139 ele disse: todos os dias da minha vida já foram escritos no teu livro. Xarabacai. Deus disse a Jeremias: antes que você se formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que você nascesse, eu te dediquei às nações como profeta. Já está escrito, Rabacassaia, já está escrito. O que nós temos que fazer, Michael Douglas, é mergulhar. Foi o que Daniel fez. É aqui, então será aqui. É para eunuco, então será aqui. É para não ter isso e aquilo, então será aqui. Mas eu serei o homem mais cheio do Espírito Santo da Babilônia. Eu serei o homem mais cheio de Deus neste lugar de exílio. Eu mostrarei que Deus é Deus na minha vida. O final da carreira de Daniel, ninguém ficou mais famoso do que este homem, revelando o Deus que ele servia. Aos 80 anos, tem gente que pensa que era 77, outros pensam que era 87, então vou por 80. Aos 80 anos, decidem lançar Daniel na cova dos leões. Um velho de 80 anos. E por quê? Porque Daniel era fiel. As principais lutas e provas de Daniel na Bíblia envolvem sua fidelidade a Deus. Se Daniel não fosse fiel, teria tido, a maioria das lutas ele não teria tido. Mas Daniel era fiel. Ele era um homem de fé inabalável, um homem cheio de sabedoria, cheio de inteligência e coragem. E ele amou a Deus com toda a sua vida. Ele amou a Deus no seu espírito, ele amou a Deus na sua alma, ele amou a Deus com seu corpo. E eu imagino, pela uma mensagem que Deus me deu alguns 20 e poucos anos atrás, que aquele momento que Daniel estava para ser lançado na cova dos leões, porque era fiel, fizeram um decreto proibindo orações a outros deuses, etc. E Daniel mesmo assim abria as janelas para o lado do templo e orava 3 vezes ao dia. Um fiel não tem lei que para ele de fazer o que ele sabe que tem que ser feito para o seu Deus. Ele foi preso por causa da sua fidelidade a esta situação. E de repente ele está para ser lançado na cova dos leões. Os menos exagerados, 7 leões lá dentro. Os mais exagerados, 70 leões lá dentro. E famintos, preparados para isso. Lança Daniel lá então, porque a sentença era essa. E não podia revogar. Daniel foi pego porque era fiel. Ele não ia mudar isso. E o rei que o amava, porque ele era de Deus, teve que cumprir. E aí o rei entrega Daniel para a cova dos leões. Naquele momento que Daniel está para ser lançado, eu imagino que Deus pôde ecoar na alma dele: tu me amas? Nos momentos mais difíceis das nossas provas, esta pergunta é a principal.
Tu me amas. No momento mais difícil da vida de Pedro, naquele embaraço todo, que ele foi chorar amargamente, diz o texto bíblico de Lucas 22, e ele vai chorar amargamente porque negou Jesus 3 vezes. E aí Pedro tem um primeiro encontro depois disso com Jesus na praia. A primeira pergunta de Jesus: tu me amas? Essa luta sua tem uma pergunta principal: tu me amas? Ei, darás, amandarai. Porque muitas vezes, Wesley, a gente quer que Deus nos ame, que Deus mude tudo porque nos ama, porque Deus não permita porque nos ama, que Deus abra a porta porque Ele nos ama. Mas tem momentos que na vida do fiel, Deus é que está perguntando: você me ama? Porque Deus não é um objeto de exploração, Deus é um objeto de adoração, uma pessoa de adoração. Perdão pelo objeto. Tu me amas? E não tem como responder eu te amo, tem que mostrar. Porque Deus não ouve respostas da boca, Ele ouve respostas da alma. Rabacá-sadaia. Amar a Deus custa caro. Como custa caro, meu Deus? Custa suportar tanta coisa, passar por tantas coisas, custa caro. Não tem como não emocionar, porque custa caro. Custa muita coisa. Mas esse preço é um preço maravilhoso, porque ele traz a nós uma entrada triunfal na nova e perfeita Jerusalém de Deus. Caraba sobre Candaraia. Olha para esse homem, 80 anos andando com Deus, 80 anos sem negar a Deus, 80 anos mostrando que ele não se contaminou, mas há uma cova diante dele, e não é uma cova vazia, é uma cova cheia de leões. Ele poderia naquele momento mudar tudo: não quero, eu vou negar, acabou, Deus não me ama. Mas só que Daniel era fiel. Um fiel não consegue fazer isso. Um fiel não consegue pensar em suicídio. Um fiel pode ir até debaixo do pé de zimbro, mas ele diz: Deus, o Senhor tira a minha vida. Ele não consegue, porque ele é fiel. O fiel sabe o quanto será maravilhoso estar com Ele na eternidade. O fiel tem uma noção não da realidade aqui, mas a realidade ali. E por favor, não estou pregando religião, estou pregando a palavra de Deus e a vida de um fiel com esse Deus. Mas enfim, ele é lançado, o evangelista Sebastião, dentro da cova, com 80 anos. Ele poderia já cair quebrando muita coisa. Só que cai dentro da cova, não um infiel, mas um fiel. Ninguém sabe o que aconteceu. É tampada a coisa, tapado, e ninguém sabe o que aconteceu. O rei está angustiado, porque ele sabe que Daniel é fiel. Ele conhece a história de Daniel, e ele não consegue dormir. Ele jejua por Daniel. O ímpio jejuando por Daniel. Muitas vezes a igreja não jejua por você, querido, mas Deus fará pessoas levantarem jejuns por sua vida. Deus não falha com os fiéis. Ele chegou para Elias debaixo do zimbro e disse: levanta daí, esse não é o teu lugar. Elias: não, eu vou ficar aqui. Levanta daí, sai debaixo daí, eu não vou te deixar. Coma e beba e levanta. Coma e beba, vai caminhar. Elias come e bebe, mas dorme de novo. O anjo vai: rapaz, eu não posso sair daqui enquanto tu também não sair. Porque era um fiel.
era um fiel. O infiel Jacó teve que lutar com Deus. Deus lutou com Elias, porque Elias era fiel para ele sair do lugar. O rei não sabe o que está acontecendo. Certamente custa esperar amanhecer o dia. E aí ele vai, nós vamos aqui para o versículo 17 a 21. Quando ele vai lá na porta, naquela expectativa, o que terá acontecido? Será que o Deus de Daniel ainda é Deus na vida dele? Uma coisa importantíssima, irmão: se você é fiel, você anda dirigido pela voz de Deus. Você anda dirigido pela palavra de Deus. Você não sai do lugar que Deus te colocou se Ele não der uma nova voz de comando. Então, a pergunta é muito pertinente com relação a isso, porque ele diz assim: Daniel, aí ele estava dizendo o quê? Deus é o meu juiz. Porventura, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, aqui que vem, a quem tu continuamente serves. Sabe o que o rei está testemunhando aqui? Eu nunca vi você parar de servir a Deus. Você em todo tempo é de Deus. Será que isso fez alguma diferença? Será que por causa dessas questões, esse Deus teu tenha podido te livrar dos leões? Suspense. Mais uma voz ecoou lá de dentro. Era para se ouvir o rugido de leões, mas se ouviu a voz de um servo. Da Cássia Daia. Orabacerganácia Daia. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então a resposta é de alguém que tinha fidelidade, e por causa da fidelidade, os leões não puderam. Sadraque, Mesaque e Abednego são lançados no capítulo 3 na fornalha de fogo. Esses que também foram aprovados, que tinham caminho de fidelidade, e o fogo não achou eles. Eles foram lançados no meio do fogo e o fogo não achou eles. Ali é a prova também que eles eram eunucos, porque quando alguém era lançado na fornalha, era lançado com toda a família. Foram lançados só os 3. Tanto é que depois você vai ver que os que lançaram ele foram lançados com suas famílias, e eles todos se queimaram. Os que lançaram eles também se queimaram, mas o fogo não achou eles. O fogo achou os inimigos que estavam do lado de fora, mas não achou os fiéis que estavam do lado de dentro. O caminho de um fiel é estranho. Um caminho de fiel tem muita luta, tem muita dor, tem muita angústia. Mas escute bem, o caminho de um fiel tem a presença viva de Deus abundantemente. A pergunta nesta noite é: você quer entrar nesse caminho? Eu sei que tem que provocar temor e tremor em nós para falar que sim, mas não tem outro jeito. Jesus disse assim: por favor, se levantem. Jesus não falou isso não, foi eu que falei. Se levantem, por favor. Vamos fazer aqui
os dois aqui, por gentileza. Essa distância. De frente. Mais perto. Mais perto. Aqui. Os três, faltou um. Aqui, divino, auxiliar de todos os tempos. Faz aqui. Aí os dois, John. Aqui. Aqui, isso. Aleluia. Jesus faz para nós um desafio nessa noite. Qual caminho você quer seguir? Porque se for um caminho de condenação, você vai passar sem problema nenhum. Não vai ter guerra, não vai ter luta como estas que estamos falando. E você vai passar abertamente por esse caminho. Pode sambar, pode fazer um punhado de coisa. Cabe. Agora, se você quer o céu, não vai ser fácil. Porque para passar por caminhos tão estreitos, não pode ser orgulhoso. Não pode ser cheio de não me toque, não me encoste, não gostei, vou mudar de igreja. Eu não concordo. Daniel queria que Deus fosse glorificado na vida dele, mesmo com tudo que ele passou. Por isso ele entrou por um caminho difícil. Muitas vezes você empaca, parece que não quer passar, mas é porque você está inchado e você tem que diminuir o seu orgulho para poder passar. Mas quando você sair do outro lado, aleluia, há um portal eterno e um nome escrito Jerusalém Celestial, mas a escolha é sua. A escolha é sua. Quem quer facilidades não vai funcionar. Por isso Jesus, além de falar que a porta estreita conduz à salvação e o caminho largo à condenação, Jesus falou também que quem quiser ganhar a sua vida vai perder. Se você tiver zelo demais com a sua vida, você vai perder ela. Mas quem perder vai achar. Quem perder vai achar. Será que alguém está entendendo essa palavra? Por que que Daniel foi até o fim? Meus irmãos, lá no céu nós vamos ver a glória de Daniel. Porque Deus vai falar de Daniel na Bíblia de maneira tremenda. Ele fala, ainda que Daniel, Jó e Ezequiel clamassem a mim, eu não ouviria. Deus está exaltando os três no clamor. Lá no céu vai ter uma diferença. E eu faço questão de glorificar a Deus pela vida de Daniel. Rabassamai. Pastor, como que Daniel conseguiu isso? Porque ele propôs ao coração ser fiel. Quando você propor isso e eu propor isso, talvez todos nós já tenhamos proposto, vai vir a força. Vai vir a tão maravilhosa graça. Graça. Aleluia. E aí nós vamos falar como Paulo, não, eu fiz tudo isso, mas não fui eu, foi a graça do Senhor em mim, que não se tornou vã. Adabassaia, aleluia. Você não viveu uma vida de pecado, por quê? Porque a graça do Senhor estava em mim, e por causa da graça, de modo nenhum eu pequei. Por que você teve força, Paulo, para continuar mesmo diante de tanta luta, de tanto problema? A graça do Senhor me fortaleceu, a graça do Senhor me levantou cada manhã. Paulo, o que é
isso, graça? Quando eu decidi servir a Deus de todo o meu coração, Ele me deu o Espírito Santo, e o Espírito dele conduz os meus passos. Muitas vezes eu não sei para onde eu vou, mas sei com quem eu vou. A pergunta é: você quer ingressar nesse caminho? Prepare-se para o impacto, porque tudo que Deus permitir, quando a gente ingressa no caminho, será para a glória dele, para o nosso bem e pelo reino dele. Tem que decidir. Pastor, estou sendo tentado de uma maneira terrível esses dias, porque o diabo sabe que você ouviria esta mensagem. Mas o diabo consegue descobrir isso? Ele tem um espírito de adivinhação também, mas eu falo aqui por outro motivo. Ele vê o movimento espiritual que está acontecendo, e ele sabe quando o movimento é de tal forma. Ele teve que estudar isso para entender as atitudes que iam acontecer. Baruch Hassamai. Você quer entrar nesse caminho? Vou perguntar novamente. Você tem coragem? Você tem coragem? Ou você não? Pastor, eu não quero o céu, eu desisto agora e eu vou para o caminho largo. Tchau. Porque só tem essas duas escolhas. Se você decidir ir para o céu, o caminho é do fiel. Pastor, mas tudo o que aconteceu com Daniel vai acontecer comigo? Você não entendeu nada então. É que um fiel será dirigido por Deus, e o que for preciso acontecer, vai acontecer, e nós temos que continuar. Racaço daragai. Aleluia. Olha, meus irmãos, eu quero ler isso aqui para nós entendermos a nossa oração que vamos fazer. Lucas 14, 25 a seguir diz assim: ora, ia com ele uma grande multidão. Com ele quem? Com Jesus. E voltando-se, disse-lhe, Jesus falou: se alguém vier a mim, olha o caminho de um fiel. Se alguém vier a mim, não aborrecer seu pai e sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que tu a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Você quer me seguir? Faça as contas. Veja se você vai até o fim. Dizendo também: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós envolve quem? Todos nós. Diga, envolve a mim. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E o que é renunciar tudo? É dar aos pobres? Não, é não deixar que nada disso interfira entre você e o caminho da fidelidade com o teu Deus. Nem a empresa, nem o emprego, nem o salário, nem os negócios, nada. E aí ele diz: bom é o sal, se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Quando lança, tem outro texto que diz: lança fora para que os homens pisem. A igreja de hoje está sendo pisada porque deixou o caminho da fidelidade. A igreja da fidelidade, como nós aprendemos na escola bíblica dominical hoje, meu Deus, você está matando a sua vida espiritual quando falta na escola. A igreja espiritual, ela tem uma vida. A igreja verdadeira de Deus é a frequentadora principalmente do culto de ensino bíblico e da escola bíblica dominical. Ela é da palavra, ela persevera na doutrina dos apóstolos. O fundamento da igreja é Jesus e a sua palavra. E a gente estuda a palavra é para não perder o caminho de Deus. A igreja que está no caminho da fidelidade, toda ela é adoradora, aprendemos hoje. Toda ela é adoradora. Antes de cantar, ela tem uma vida com Deus. Ela é adoradora, ela tem um perfil de vida piedosa com Deus. E quando ela canta, o céu se abre. Quando ela canta, Deus vem para o meio dos louvores. A igreja fiel é a igreja que agrada ao céu primeiro que todas as coisas. Não é a igreja do shopping center, não é a igreja da farra, não é a igreja da dança, é a igreja da glória de Deus presente. Então eu quero encerrar repetindo a pergunta: você quer entrar nesse caminho? Ele custa caro. Ele custa muita coisa. Ele custa a nossa vida inteira. Se você não tiver coragem de priorizar Jesus, Jesus não terá coragem de te levar para o céu. Tem que aprender. Tem que confessar se caiu em pecado. Tem que abandonar. Tem que amar, adorar, tem que amar estar na casa, tem que amar ajudar os irmãos. Mas se você ingressar no caminho e propor isso ao seu coração, virá a graça. Virá a graça. Não faltará. Eu já passei por momentos na minha vida que não tem como falar. Só quem passa sabe. Então você tem os seus, eu tenho os meus. Mas momentos terríveis, de muitas lágrimas, de muitas dores. Mas Jesus não faltou em nenhum desses eventos. Ele esteve e está e estará, em nome de Jesus, presente em todos os eventos. Escolha esse caminho e nós vamos viver amando o Senhor de todo o nosso coração, seguindo a sua palavra com zelo, com afinco. Talvez essa mensagem seja a última. Jesus volte daqui a pouco. Aleluia. Meu Deus, amando o Senhor de todo o coração, servindo a Ele com toda a sua alma, guardando a sua palavra, se abraça, daia. Parece que o céu está falando isso para nós. Acorda, desperta, desperta, desperta. É o que foi cantado o hino da harpa cristã. Feche os seus olhos. Voltemos ao primeiro amor. O caminho do fiel. O caminho do fiel. O caminho do fiel. Tem leões. Tem fornalha de fogo. Tem inimigos inimagináveis. Tem solidão, tem angústia, tem tempestades, tem ventos e tem rios. No caminho de um fiel tem traições, tem inimigos da cruz. No caminho de um fiel tem muitas situações que jamais imaginaríamos. Mas no caminho de um fiel
tem Deus, tem a presença de Deus, tem a força de Deus, a graça de Deus, tenho a mão de Deus estendida, dizendo: eu te tomo pela mão, te esforço e te ajudo. Cabadaçaia. Se passares pelo fogo, não te queimarás, se pelas águas não te submergirás, se pelos espinhos eu passarei contigo. É você e Deus. Diga a Ele qual caminho você quer tomar. Mas diga com a alma, porque é Ele mesmo que quer te ouvir. Rabae candarioso bracandarai. Uriandara kamassore candarabagachandaragas. Deus está falando com uma pessoa pela internet que está em lágrimas. Filha, você não entendeu, mas agora está entendendo. Eu te escolhi, esse é o caminho, anda por ele e tu viverás. Eu te vejo, eu te assisto, eu tenho um ministério. Levanta-te, filha minha, Cadassia mandai. Humilha-te, Baru Sevaragaia, como Agar se humilhou, Badassia. Humilha-te, tu és minha serva, e eu te mostrarei um caminho de glória, diz o Senhor. Rabacassou Genavianai, Urabacandarabassaia. Eu percebo pelo Espírito Santo que tem pessoas que estão recebendo força do céu, que estão recebendo o ânimo do céu. Gadassai. Estava quase desistindo, mas Deus é fiel com os fiéis, e Ele está te renovando agora. Você vai levantar a sua cabeça, você vai levantar a sua vida com Deus, você vai levantar a sua vida de piedade, de andar com Deus, agora mesmo. Urabacaçaia, Urabacanda. E o Senhor começa a te renovar, o Senhor começa a te encher da presença dEle, da força dEle, da graça dEle. Bracevanacaia, Oramandagossadaia. Eu vejo algumas línguas repartidas como de fogo. Urabacarabacerequebidaragaia. Receba aí, Borocossabaia. Deus está dizendo que quer encher e renovar. Receba aí, Borocóvia. Ovaracemanturocobianaia. Parece que tinha morrido as línguas estranhas na tua boca, né, homem? Receba aí de volta. Arabaceracai. Orabaculta, Arabacei, Radaramanto, Rocobodogomassaia. Recebei, recebei, recebei o renovo. Recebei, recebei. O caminho do fiel tem resposta do céu. O caminho do fiel tem proteção do céu. O caminho do fiel tem honra do céu. O caminho do fiel tem glória celestial. Recebei avivamento. Urabai. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas em meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Oh, oh, ainda que pra te ser te servirei, porque comigo estará. Olha a frase. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes eu não consigo nem orar. Logo as lágrimas em teus olhos vêm,
como sinal que tu estás nesse lugar. Aplauda ao Senhor Jesus. Que a graça do Senhor esteja sobre sua vida. Que esse aplauso seja um aplauso de um fiel, de alguém que decidiu andar com o Senhor, ingressar no seu caminho e desistir jamais. Aleluia.